Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para você mais uma sugestão de pintura. Eu estou pintando uma semaninha e esse aqui já é o segundo tema da nossa semaninha, é o tema de terça-feira. Nesse tema eu vou pintar duas abobrinhas, tá? E a flor da abobrinha. Já deixo o risco para vocês poderem tirar um print e imprimir. Também vou colocar na aba da comunidade, vocês podem pegar lá mais tarde. As letras que eu usei foi esse alfabeto aqui. Tá? Vocês podem usar também se vocês tiverem um extenso de alfabeto. Como muitas pessoas estão começando, eu preferi pegar essas letras. Também vocês podem pegar na internet, tá? E a palavra terça-feira tá aqui, ó. Eu só vou usar a palavra terça. Tá em cima do pano. Então, vamos pintar então? Para pintar esse tema, eu vou usar a cor verde soft, verde pistache e verde oliva. São essas cores aqui. O verde oliva depois eu vou pôr para alguns detalhes, tá? O branco, e eu vou falando as cores também que eu vou usar ao longo do vídeo. Vou usar um pincel número 10. Ele tá novo, mas já está lixado, tá? Então, vamos começar? Vou começar por esse lado aqui, ó. Vou colocar a tinta e vou espalhar bem. Já que a tinta é mais perto aqui, fica melhor pra mim. Então, a gente espalha bem. Estou usando aqui o verde soft. Se vocês não tiverem o verde soft, pode usar um outro tom de verde que vocês tiverem. Coloca um pouquinho de branco, vai ficar um pouco mais claro. O verde folha, aí vocês colocam o branco, fica um pouquinho mais claro, tá? Porque essa parte da abobrinha é um pouco mais clara mesmo. Então, vou colocar a tinta sem chegar muito lá na beirada. Agora, eu vou pegar o verde pistache e vou vir de fora. Agora, eu vou fazer com cuidado a parte de fora, tá? E vou fazer a união das duas cores. Para mim fazer a união melhor, eu sempre volto na cor inicial. Meu pano ainda tá seco. Então, eu prefiro, ó, parei aqui, volto no soft, né, no verde mais claro, e venho e faço a união das duas. Olha como fica melhor. Fica mais fácil, né? Ó, volto no verde soft e faço a união. Então, são pequenos detalhes que a gente vai pegando ao longo do tempo. Mas vocês também vão pegar, tá? Agora, eu vou fazer a parte de baixo e vou fazer do mesmo jeito. Coloco o verde pistache por fora e venho unindo. Volto no meu verde soft. É uma cor bem bonita esse verde soft, eu gosto muito dela. E já vai ficar na cor da abobrinha, que é uma cor bem mais clara, tá? Volto aqui no verde pistache, por fora verde pistache. Coloco bastante tinta. E venho girando o pincel, fazendo a união das duas cores. Essa parte aqui do mesmo jeito. O verde soft no meio. Estou fazendo devagar, eu podia fazer até tudo, mas vou fazer devagar assim, aos poucos, porque fica mais fácil para quem tá começando, tá? Aqui, essa parte de dentro toda com o verde soft. Vou pegar um pouquinho mais aqui de tinta. E por fora, o nosso verde pistache.
Essa parte do cabinho eu vou fazer depois. Por enquanto, vou fazer só a parte de dentro da abobrinha. É um tema bem legal para pintar pano de copa, pintar jogo de cozinha. Então, essa primeira parte da base já está pronta. Agora, vou fazer o acabamento. Vou pegar o verde oliva agora, que é um pouco mais escuro, tá? Vou trocar de pincel também, vou pegar um pincel um pouco menor. Acabamento a gente sempre faz com o pincel um pouco menor. Então, com o verde oliva, nós vamos colocando a tinta aos poucos, tá? Porque a intenção realmente não é fazer a abobrinha escura. É só escurecer algumas partes dela e já fazer umas manchinhas. Então, aqui, nós vamos fazer assim, ó. No risco, vocês observam que ela tem uns risquinhos. Então, nós vamos pegar um pouquinho da tinta, só um pouquinho. Agora sim, eu tô pegando só um pouquinho, tá? Faço os risquinhos. Essa parte que é mais curvadinha, que é curva, então a gente vai acompanhar o risco, ó. Aqui eu venho por fora. E essa parte aqui de dentro eu vou acompanhar o risco. Então, aqui eu acompanhei o risco de fora, e aqui eu deixei mais retinho. E aqui eu deixei mais curvado. Vou apagando essas marcas, sempre a gente apaga. São detalhes que a gente precisa tá lembrando, não pode deixar. Com pincel mesmo, sem tinta, com a mão bem leve, vocês vêm apagando essas marquinhas. Elas precisam ficar, mas não tão aparente. Então, vou pondo toda a parte de fora, eu vou fazendo com o verde oliva. Aqui eu também tenho uns risquinhos. Que esse risquinho vai até o... Vai um pouquinho mais longe, ó. Vai até o centro ali da abobrinha. Tá? Deixar um pouquinho mais escura. Observa onde que eu vou deixando mais escuro. Aqui também vai ficar um pouquinho mais escuro. Agora a gente vai fazer as manchinhas da abobrinha. Que ela também tem umas manchinhas, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Eu vou vir com pequenas... Aqui, ó. Coloco bastante tinta. E venho espalhando. Bem, com a mão bem leve, fazendo as manchinhas. Vou fazer de novo aqui, ó. Coloco mais tinta. E venho dando pequenas batidinhas e espalhando bem. Então, agora, assim, é só essas manchinhas que a gente vai fazendo aqui, ó. Umas a gente deixa mais escuras. Aqui também, vou botar um pouquinho mais de manchinha aqui, ó. Espalho bem. Lembra que ele tá fazendo só algumas partes, depois a gente vai colocar a parte da luz, tá? Então, a gente só tá trabalhando aqui a parte das manchinhas e dos detalhes da abobrinha. Vou botar um pouquinho mais de manchinha aqui também, ó. É tudo bem pouquinho. Depois, quando a gente tiver mais seco, a gente observa como que ficou e a gente pode acrescentar mais, tá? Sempre a gente espera secar. Pintura é feita com calma. Não é feito para estressar a gente. A gente tem que ter calma na pintura.
E a gente tem que gostar também do que a gente tá pintando, né? Vai fazendo, vai observando. Isso é o bom da pintura. Por isso que eu gosto de pintar, porque nos acalma. Quando você viu, já passou o dia. É muito bom pintar. Espero que vocês também gostem, né? Aqueles estresses tudinho do dia a dia já vai passando. Ó, então já tá formando, né? Já tá com o formato de abobrinha. Vamos esperar secar agora e vou para dar o acabamento, tá? Esse pedacinho aqui, eu vou passar já o verde oliva. Quando secar, a gente vai ver onde precisa de luz. E aqui a gente vai fazer só uns risquinhos com esse verde soft. Já tem uns risquinhos aqui. Essa parte aqui de cima do miolinho também, ó. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Ela tem uns risquinhos assim, ó. Que vai formando os risquinhos, tá? A gente faz com verde soft. Depois a gente, se precisar de colocar um pouco de branco, a gente coloca. A outra abobrinha, que tá aqui atrás, é do mesmo jeito, tá? O verde soft no meio, verde pistache e depois um pouquinho de verde oliva na ponta. Vou fazer os detalhes. Eu vou pintar e volto com ela pronta, para vocês poderem ver. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir pintar sim. É só acompanhar o mesmo passo a passo dessa. Pintei a segunda abobrinha usando as mesmas cores. Nesse pedacinho aqui da abobrinha, eu vou colocar o verde. E vou usar um pouquinho do amarelo ouro. Para deixar um pouquinho mais amarelo, tá? É um miolinho. É um pouquinho diferente. Vou pegar um pouquinho do verde pistache. E vou só escurecer um pouquinho. E um pouquinho do amarelo ouro aqui embaixo. Agora a gente vai fazer a flor, tá? Para fazer a flor, eu já passei um pouquinho do clareador. Para facilitar um pouco a pintura. Eu vou usar o amarelo limão e o amarelo ouro. Eu vou dar o início com o amarelo limão. Então, eu vou pegar uma pétala, porque a flor da abobrinha é amarelinha, né? Então, eu vou pegar, passar toda a pétala dela. Vou vir com o amarelo ouro, nessa parte de baixo aqui, eu vou deixar um pouco mais escura. E na ponta um pouco mais clara. Na pontinha aqui também coloco um pouquinho de amarelo ouro, tá? E na ponta aqui dela eu vou usar o marfim. Então, eu vou jogar o marfim na parte de cima e vou puxar essa tinta para baixo. Agora, fazendo a outra pétala aqui, na segunda pétala, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Amarelo ouro na ponta e venho esticando essa tinta para baixo. Eu não vou fazer movimentos redondos, não. Eu vou puxar a tinta mesmo, arrastar para baixo. Com o pincel, eu ponho o jaguar para baixo. Com o amarelo
ouro. Venho de baixo para fora. Passo nas laterais da pétala e venho jogando essa tinta para fora. E com o marfim, põe um pouco na ponta e venho clareando a pontinha da flor. Faço isso na próxima, vou fazer isso em todas, tá? Vou pegar o amarelo ouro. Então, essa aqui é a nossa base da nossa flor. Vou pegar o amarelo marfim agora. Terminei, vou pegar um pouco da cor laranja, vou trocar também de pincel, eu vou usar agora um pincel número 0. Vou misturar um pouquinho aqui com o amarelo ouro, para ficar um pouco mais claro, tá? Porque o laranja ele é bem forte, e eu quero um pouquinho mais claro, para não deixar ela muito escura. Então, eu vou pegar, vou fazer a sombra desse lado aqui, pro lado de dentro, e venho puxando as linhazinhas. Então, eu vou separar as pétalas, tá? Vou botar um pouquinho mais de laranja. Não vou trabalhar com a cor muito pura, ó, porque ela é muito forte. E a intenção é que a pétala fique mais amarelinha. Agora eu vou fazer só o sombreado por baixo das pétalas e já venho separando uma pétala da outra. Essa pétala aqui, ela tem uma parte aqui que é a dobrinha da pétala, tá? Então, eu optei de amarelo ouro, amarelo limão ali, me desculpa. E vou fazer o sombreado aqui dela por baixo. Ó, aqui também, ó, também tem uma dobrinha. E eu vou fazendo o sombreado. A separação das pétalas. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo limão. E vou jogar aqui para não ficar tão laranja assim. Vê que eu venho colocando a tinta e venho esparramando ela com o pincel. Tá? Sem perder o tom do amarelo. Com o branco, eu vou jogar na parte de fora e venho puxando. Então, eu vou colocar branco agora, mas depois que tiver mais seco, a gente também vem com branco para poder iluminar mais, ó. Vem nessa parte onde eu coloquei a tinta aqui e venho iluminando, ó, como separou mais a pétala da outra. Então, o branco, além de iluminar, a gente também consegue fazer essas divisões das pétalas, tá? E nessa parte aqui da dobrinha também. E dessa aqui também. Essa pétala aqui tá dobrada. Esse pedacinho aqui não é a flor, é a abobrinha também pequenininha. Então, nós vamos pintar ela também de verde pistache. Vou colocar um pouquinho mais de luz nessa daqui, ó. A luz, ela fica melhor quando a flor tá seca, a gente consegue acentuar mais a luz. Tá bom? Então, vamos esperar agora secar e a gente vê onde precisa de mais luz, a gente coloca. O miolinho, eu vou usar a cor verde pistache.
pouquinho do marfim, para ajudar uma clareada só. Que a abobrinha tá nascendo aqui, né? Então ela é bem pequenininha. Só um pouquinho do marfim a gente já consegue definir. Miolo da flor mesmo aqui, eu vou pegar um pouquinho do marfim. Com o verde que tá no pincel, a gente consegue fazer nela. Porque ela é bem clarinha. Quando secar, eu vou passar um pouco mais de branco, deixar mais clarinha, tá? Só um pouquinho do verde aqui. É o verde pistache que eu tô usando, tá? Não é o verde soft, não. Enquanto a florzinha seca, nós vamos dar sequência pintando a folha. Para pintar a folha, eu vou usar o verde folha. Vai ficar um tom diferente da abobrinha, tá? Então, eu vou preencher tudo com verde folha e volto com ela preenchida. Agora, eu vou pegar o verde pinheiro e vou fazer as nervurinhas da folha, tá? Então, eu faço aqui uma. Acho que aqui também tinha outra, né? Aqui. E uma outra por aqui. Então, eu vou pegar a tinta com o pincel de lado, assim, e venho e jogo a tinta pro lado de fora. Aqui também do mesmo jeito, só que eu vou jogar para esse lado de cá. Então, eu vou fazer de um jeito aqui que a minha mão não tampe, tá? Vou colocar um pouquinho mais de tinta. Escurecer um pouquinho mais perto da abobrinha. Agora eu vou vir com o branco. Com o branco, vou limpar o pincel. Eu vou fazer do lado oposto, tá? Aqui ficou o verde escuro, então aqui vai ser o branco. E vou espalhar a tinta pro lado oposto. Bem pouco, tá? Agora aqui também nós vamos colocar a tinta desse lado aqui, ó. Desse lado aqui e venho puxando. E aqui também. Então, não são 3 folhas, né? É uma única folha. A gente tem que prestar isso. Então, é só uma única folha que a gente vai fazendo esses pequenos detalhes. Eu vou trocar de pincel. Não é... Vou apagar um pouco aqui a tinta aqui, pegar o verde folha novamente. Dar uma arrumada aqui. Então, a gente vem arrumando, peguei muito. Eu vou fazer com o verde pinheiro. Vou arrumar aqui, ó. Um pouquinho de branco. Ficar com os risquinhos, fica bem fininho. Dá um pouquinho de branco aqui também. Agora sim, agora eu vou fazer, ó. Vou pegar um pouco esses risquinhos. Então, a gente faz e vai apagando com o pincel, com calma. Já tá formando, já tá ficando bem fininho.
aqui. Vou apagar um pouco essa aqui também. Os contornos. E também para ficar diferente da cor da abobrinha. Aqui, só um pouquinho do branco. Eu diminuir aqui. Vou pegar um pouquinho do verde pântano, só para dar uma acentuada nessa sombra aqui. Só desses risquinhos, para não ficar muito, ó. Tô apagando um pouco, ó. Eu passei, paguei. Só um pouquinho, agora eu vou fazer só um risquinho, ó. Só uns risquinhos, tá? Não é muita coisa, não. E vou escurecer também essa parte aqui, ó. Então, observa que eu não coloquei muitos risquinhos, não, tá? Ó, só fiz só alguns. Bom, a folha tá pronta. Vou pegar o branco, que agora ela tá bem seca, tá? E venho com o branco. Joga o branco bem por fora e só vou iluminar um pouquinho. A dobrinha. Essas duas dobrinhas. Já dá outra aparência, né? E o miolinho também. O miolinho vou botar um pouquinho mais de branco que nele. Vou dar uma batidinha também com amarelo limão em cima desse branco. Umas batidinhas. Só para ficar mais iluminado. Tô com o pincel número 0, que é menorzinho. Vou terminar essa folha e volto com ela pronta. Terminei as folhas, eu passei um pouquinho de laranja aqui perto do miolinho, só para separar um pouco mais o miolinho, tá? As letras que estão aqui em cima, eu vou pintar com verde folha. Vou pintar aqui com verde folha mesmo. Então, essa parte aqui é opcional. Se vocês não quiserem fazer, o tema da abobrinha já é um tema bem bonito. Dá pra vocês pintarem jogo de cozinha, dá pra fazer bastante coisa, tá? Então, pra combinar, eu vou fazer com verde folha. Eu vou terminar todo ele e volto com todo o trabalho pronto. É só preencher, tá? Terminei de pintar terça. Agora, para te dar o acabamento final aqui na abobrinha, eu vou passar um pouquinho do branco. Tá seco, tá? A pintura. Então, um pouquinho aqui.
É bem pouquinho mesmo, gente. E um pouquinho aqui. Aqui também, tá? Um pouquinho aqui. Só pra gente fazer um pouco da luz. Essa parte aqui eu pintei com marrom café. E a nossa pintura finalizada ficou assim. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva também no canal, compartilhe, deixe também nos comentários se vocês conseguiram, o que vocês acharam, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.